Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 101. Deidara, você está aqui. A língua de Orochimaru se projetou para lamber os lábios enquanto seus olhos brilhavam de interesse quando Deidara e Kisame entraram no quarto. Ei, Orochimaru, essa sua cara é realmente perturbadora. Deidara estremeceu. Será que Orochimaru estava de olho no corpo dele? A ideia de ser cobiçada por um homem tão mole era completamente aterrorizante. Não que seria melhor se Orochimaru fosse uma mulher suave, mas hoje parecia que as preocupações de Deidara eram infundadas. Orochimaru apontou para alguns sujeitos experimentais na sala com entusiasmo na voz. Dê uma olhada nos resultados da minha última pesquisa. Ambas as hipóteses que você sugeriu da última vez se concretizaram. Orochimaru primeiro dirigiu a atenção deles para um dos sujeitos experimentais. Neste espécime, transplantei com sucesso as células do Sharingan e do primeiro Hokage. Como esperado, há uma conexão extraordinária entre os dois. As células do primeiro Hokage promovem o crescimento do Sharingan, enquanto o Sharingan suprime as propriedades invasivas das células do primeiro. Observar. Quando Orochimaru apertou um botão no console, o sujeito experimental, envolto em um grande tanque, começou a despertar. Quando seus olhos se abriram, o padrão inconfundível de um Sharingan de 3 Tomoe brilhou. Em seu peito, um rosto semelhante ao de Hashirama Senju havia se formado, mas não apresentava sinais de erosão completa da liberação de madeira. Originalmente, este indivíduo possuía apenas um Sharingan de 2 Tomoe, mas após o transplante das células do primeiro, ele evoluiu rapidamente para 3 Tomoe. Além disso, o indivíduo agora consegue usar técnicas simples de liberação de madeira, e sua vitalidade foi significativamente aprimorada. Um espécime relativamente bem-sucedido, explicou Orochimaru, entusiasmado, detalhando suas descobertas com evidente deleite. O progresso visível em seus experimentos o emocionou claramente. E quanto à segunda hipótese? Perguntou Deidara. Ele estava muito mais preocupado com esta, pois se referia à possibilidade de Nagato escapar de seu estado esquelético. Traga Uzumaki e Uzuki aqui, Orochimaru instruiu Kimimaro. Sim, Orochimaru-sama. Logo, Kimimaro trouxe um jovem ruivo que parecia ter 7 ou 8 anos, um ano mais novo que Naruto e Sasuke. Orochimaru-sama. A voz de Yuzuki era tímida e reservada, seu comportamento, nervoso. No entanto, quando olhou para Orochimaru, seus olhos brilharam com uma admiração inconfundível, um olhar que Deidara reconheceu muito bem, pois era o mesmo olhar que Kimimaro costumava lançar. Orochimaru, você é muito bom em recrutar crianças, não é? Murmurou Deidara para si mesmo. Yuzuki, mostre a eles, disse Orochimaru com um sorriso serpentino. Sim, Orochimaru-sama. Yuzuki bateu palmas, adotando uma postura firme. Sua expressão ficou séria quando ele gritou. Liberação de madeira, técnica de amarração de espinhos. Do chão à sua frente, várias videiras espinhosas brotaram, entrelaçando-se em um denso feixe. Mas Yuzuki ainda não havia terminado. Com outra técnica ele continuou. Liberação de madeira, técnica do clone de madeira. Do seu lado direito, vários galhos de madeira brotaram, unindo-se em um clone idêntico dele. Deidara jogou um pequeno inseto de argila em direção às videiras espinhosas, testando sua durabilidade. Após a explosão, ele assentiu em aprovação. Nada mal. Essas videiras aguentam ataques explosivos comuns. Considerando a pouca idade dele, seu potencial futuro pode facilmente atingir o nível de um Kage. Orochimaru estalou a língua novamente enquanto sorria. O clã Uzumaki realmente faz jus à sua reputação de parentes distantes do Senju. Sua compatibilidade celular é muito superior. Essa criança sem dúvida superará Yamato de Konoha em sucesso. Então, isso significa que sua pesquisa sobre as células de Hashirama agora pode ser aplicada diretamente a outras? Perguntou Deidara. Ainda não, admitiu Orochimaru com um traço de arrependimento na voz. Embora esses dois tenham controlado com sucesso as células do primeiro, isso exigiu uma quantidade significativa de recursos. Mesmo assim, não ouso aumentar a proporção de células do primeiro dentro deles. Deidara assentiu. Enquanto houvesse progresso, ainda havia tempo, vários anos na verdade. Qual é o seu próximo passo? Pretendo transplantar um par de Sharingan em Yuzuki, revelou Orochimaru. Um Uzumaki com Sharingan? Seria basicamente uma versão mais barata de Nagato. Não é uma má ideia. Se a condição de Yuzuki se estabilizasse e o transplante fosse bem sucedido, a transição para o caso de Nagato poderia ser tranquila. A propósito, gostaria que você analisasse esta argila e visse se há uma maneira mais simples de produzi-la, disse Deidara, entregando uma pequena amostra de argila avançada fornecida pelo sistema. A última explosão havia gerado uma riqueza de pontos de choque de figuras como Rasa, Shukaku, Itachi, Kisame, Obito e até mesmo ninjas distantes da areia, como Tio, Ebisu e Baki. Isso lhe permitiu desbloquear e testar a argila avançada. Agora, cabia a Orochimaru ajudar a refinar seu método de produção. Orochimaru examinou a argila com leve interesse. Embora despertasse sua curiosidade, não era seu foco principal. Seu objetivo final continuava sendo a imortalidade. Sem problemas. O que você vai oferecer em troca? Deidara coçou a cabeça. Estou com poucos recursos agora. Diga o preço. Kimimaro sofre de uma doença rara de Kekkei Genkai que não consegui curar. Quero que você encontre Tsunade e a convença a tratá-lo, disse Orochimaru. Diante disso, a expressão de Kimimaro se encheu de vergonha. Orochimaru-sama, por favor, não se incomode por mim. A culpa é minha por não ser digno de me tornar seu receptáculo. Chega, Kimimaro, interrompeu Orochimaru, acenando com a mão. Se você tem vergonha, então aceite o tratamento e se recupere.
Se fizer isso, ainda terás qualificações para se tornar meu receptáculo. É claro que as palavras de Orochimaru eram, em parte, falsas. Embora Kimimaro tivesse interessado muito no passado, suas prioridades mudaram após conhecer Itachi e progredir na pesquisa com as células de Hashirama. Comparado a Yuzuki, o fascínio por Kimimaro havia desaparecido. Deidara assentiu. O acordo funcionou perfeitamente. Se Kimimaro pudesse ser curado, isso também poderia abrir caminho para o tratamento da doença de Itachi. Trabalhar com Orochimaru sempre foi benéfico, desde o plano de esmagamento de Konoha até os experimentos atuais com Yuzuki, e agora este acordo sobre Tsunade. A propósito, onde está o Sasori? Perguntou Deidara. Afinal, somos companheiros de equipe. Já que estou aqui, você acha que ele apareceria? Sasori? Orochimaru riu baixinho. Ele está ocupado tentando incorporar as células de Hashirama em bonecos humanos. Afinal, os mortos são muito mais tolerantes do que os vivos. Pelo que eu vi, ele já fez algum progresso. Parecia improvável que o vissem tão cedo. Sasori estava claramente em um momento crítico em sua pesquisa. Capítulo 102. Quando as pessoas falam sobre Tsunade, não é seu título como uma das Sannin que vem à mente entre as grandes nações. Não, ela é mais conhecida como a Otária Lendária. De acordo com as informações de Orochimaru, Tsunade recebeu recentemente uma grande quantia em dinheiro e foi vista pela última vez na Vila Shirakawa, no País do Fogo. Se Deidara e Kizami conseguissem se mover rapidamente, poderiam encontrá-la lá. Mas eles tinham que se apressar, porque se Tsunade perdesse todo o seu dinheiro, ela fugiria da cidade. A vila de Shirakawa, localizada na costa leste da Terra do Fogo, era um porto movimentado com uma próspera indústria naval. Onde os marinheiros se reuniam, o entretenimento prosperava. Distritos da luz vermelha, casas de jogos de azar, tudo o que você pudesse imaginar. Deidara e Kizami chegaram à vila em pouco mais de um dia, movendo-se o mais rápido possível, incluindo o momento em que Orochimaru recebeu a informação. Haviam-se passado apenas 3 dias. No entanto, de alguma forma, Tsunade conseguiu deixar sua marca. Quando eles chegaram, toda a vila estava comentando sobre como o otário lendário havia gastado 50 milhões de ryu em apostas em apenas 2 dias e uma noite, e até acumulado 20 milhões em dívidas. Deidara gemeu. Ela talvez já tivesse fugido da cidade. Tsunade, qual é? Você não pode ter um pingo de dignidade? 2 dias e uma noite, e você já perdeu o equivalente a 2 Azumas? E agora, Deidara? Perguntou Kizami. Deidara suspirou. Que diabos eu sei? Vamos nos separar e reunir informações, sugeriu Kizami. Vou dar uma olhada nas tavernas. Depois de descobrir sobre a possível doença da linhagem de Itachi, Kizami se mostrou muito mais proativo, sem dúvida, mais ansioso do que o próprio Deidara. Tudo bem, concordou Deidara. De qualquer forma, estamos apenas apostando na sorte. Talvez ela ainda não tenha ido embora. Ele vagou sem rumo pela vila, frustrado e sem pistas. Quando estava prestes a desistir, uma comoção em um beco próximo chamou sua atenção. Para onde foi aquela mulher? Desembucha. Um grupo de bandidos corpulentos estava cercando uma pequena garota loira que parecia ter entre 11 e 12 anos, um pouco mais nova que Deidara. Ela foi por ali. A garota apontou assustada para a esquerda, com seus grandes olhos brilhando de lágrimas. É melhor não mentir de novo, rosnou o líder. Ou não vamos pegar leve com você desta vez. Por favor, eu juro que não estou mentindo. A garota se encostou na parede com os lábios tremendo. Deidara não aguentava mais. Tsunade, sua velha astuta. Eu também poderia ter caído nessa. Sim, essa jovem delicada e trêmula não era outra senão Tsunade em sua transformação juvenil. Se Deidara não tivesse lido a história original, até ele teria sido enganado. Pare aí. Em plena luz do dia, e você está fazendo essa merda? Deidara saiu das sombras. A jovem Tsunade suspirou interiormente. Finalmente. Demorou bastante, garoto. Acha que eu estava fingindo ser impotente para esses bandidos? Não, ela estava contando com a ativação dos instintos de proteção desse transeunte aleatório, alguém que poderia ajudá-la a escapar sem sujar as mãos. Com sua presença de chakra, estava claro que Deidara era um shinobi. Lidar com alguns canalhas não seria problema para ele. Ei, garoto, rosnou o líder, estalando os dedos. Fique fora disso, se você sabe o que é melhor para você. Antes que Deidara pudesse responder, Tsunade correu atrás dele, agarrando sua manga com as mãos trêmulas. Por favor, gentil e belo irmão, salve-me. Ela implorou em tom meloso. Sem problemas. Com alguns golpes rápidos, Deidara nocauteou os bandidos usando apenas taijutsu. Mas para ser justo, chamá-los de bandidos foi um pouco duro, afinal, eles estavam apenas tentando cobrar uma dívida que Tsunade tinha com eles. Uau, você é incrível. Muito obrigada. Mas eu preciso ir para casa agora, senão minha mãe vai ficar preocupada. A jovem Tsunade curvou-se educadamente, pronta para ir embora. Nem pensar que vou deixar você fugir. Espere, não precisa se apressar. Deidara deu um sorriso malicioso. Permita-me apresentar-me, sou o herdeiro da companhia comercial Musashi. Você me daria a honra de jantar comigo? Os olhos de Tsunade brilharam. Um cofrinho ambulante? Perfeito. A julgar pelo comportamento dele, o garoto não era exatamente um cidadão honrado. Ela só precisava entrar na brincadeira, nocauteá-lo e roubá-lo às cegas. Próxima rodada de apostas. Aí vou eu. Fingindo timidez, ela agarrou o vestido e corou. Acho que está tudo bem. Minha mãe saiu hoje à noite, então posso ficar um pouco mais. Excelente. Vamos lá. Obrigado. Quando eles saíram, alguém que os observava das sombras colocou a palma da mão no rosto. Tsunade-sama, você é inacreditável. O observador invisível murmurou. Ela chegou ao ponto de fazer coisas assim. É melhor eu ficar de olho nelas. Se aquele garoto sair da linha, ele é carne morta. Deidara levou Tsunade até uma taverna, deixando cair dramaticamente uma grande caixa na mesa com um floreio. Não se contenha.
Peça o que quiser, seu irmão é rico. Você é tão travessa. Tsunade fingiu inocência. Sou muito nova para beber, sabia? Deidara deu um sorriso irônico. Se você não estivesse literalmente babando por causa da bebida, eu poderia ter acreditado. Tsunade, uma bêbada notória, estava claramente lutando para se conter. Vamos, só um gole não vai fazer mal, Deidara provocou, servindo-lhe uma bebida. Você acha que eu sou uma garotinha ingênua? Pensou Tsunade, estreitando os olhos brevemente. Ela sorriu docemente e lhe serviu uma bebida, misturando-a com um sedativo potente. Deixe-me servir para você. É a minha maneira de agradecer. Boa tentativa, velha bruxa. Não caia nessa. Ah, não precisa. Sente-se e relaxe. Está tudo bem, sério. Ela empurrou a bebida na direção dele. Seu rosto era a imagem da gratidão. Não posso deixar uma garota servir para mim. Afinal, sou um cavalheiro. Beba logo, seu pirralho. Vamos, é só uma bebida. Não. Finalmente, Tsunade explodiu. Sua fachada delicada desmoronou quando ela agarrou o copo e o enfiou na boca dele. Beba, maldito. A força repentina fez Deidara engasgar levemente, mas ele engoliu a mistura. Tsunade deu um sorriso irônico, sua voz voltando ao normal. Boa noite, garoto. Esse sedativo é minha fórmula mais recente, te deixa inconsciente em segundos. Deidara desabou na mesa com um gemido. Obrigada pela doação, gargalhou Tsunade pegando a caixa de dinheiro. Considere isso uma compensação pelo meu sofrimento emocional. Capítulo 103. Tsunade-sama. Shizune saiu correndo da lateral do campo, seu rosto uma mistura de desaprovação e vergonha enquanto Tsunade derrubava sua oponente no chão. Tsunade-sama, como você pôde fazer uma coisa dessas? Se vazar, vai ser tão humilhante. Ela corou, como se já estivesse imaginando os olhares estranhos que receberiam dos outros. Tsunade dissipou sua técnica de transformação com um aceno casual de mão. Relaxa, Shizune. Ninguém vai descobrir isso. Ela riu baixinho, esfregando as mãos enquanto seu olhar se voltava para a caixa ao lado do corpo inconsciente de Deidara. Seus olhos âmbar brilhavam de expectativa. Vamos ver que tipo de tesouro temos aqui. Com uma excitação mal contida, Tsunade colocou a caixa sobre a mesa, destrancou o fecho com habilidade e começou a abri-la, saboreando o momento como se fosse o auge de sua existência. De repente, dezenas de serpentes de argila saíram da caixa, disparando em sua direção na velocidade da luz. O quê? Tsunade reagiu instantaneamente, suas palmas brilhando com chakra enquanto ela cortava as serpentes ao meio, cortando a argila como se fosse papel. Mas enquanto Tsunade estava ocupada, Deidara se mexeu. Os efeitos da bebida alcoólica que Tsunade havia forçado a engolir antes se dissiparam quando ele a expeliu do organismo? Um benefício de ter substituído suas entranhas por argila. Quem é você? Tsunade perguntou, dando um passo para trás para se distanciar de seu oponente reanimado. Deidara ignorou a pergunta, flexionando os dedos enquanto formava uma serpente de argila que se enrolou firmemente em volta de Shizune antes que ela pudesse reagir. Escute, Tsunade. Orochimaru me mandou buscar você para tratar de um dos subordinados dele, disse Deidara calmamente. Não estou interessada. Tsunade cruzou os braços, a voz áspera de desdém. Só o nome Orochimaru já lhe trazia uma onda de emoções complexas, ressentimento, arrependimento e raiva. E depois de descobrir que ele havia matado Sarutobi-sensei, não havia a mínima razão para ela cooperar. Infelizmente você não tem escolha, respondeu Deidara com um sorriso irônico. Sua pequena aprendiz está em minhas mãos. Se recusar, eu a levarei comigo. Quem sabe que tipo de hospitalidade ela poderá receber de Orochimaru? Tsunade-sama, não se preocupe comigo, disse Shizune, com a voz ligeiramente trêmula. Ela olhou nervosamente para Tsunade. O medo era evidente, a hemofobia de Tsunade tornava perigoso para ela confrontar alguém como Orochimaru ou seus associados. Tsunade apertou o maxilar. Embora abandonar Shizune estivesse fora de questão, ela não deixaria Deidara ditar os termos. Afinal, ela não havia sobrevivido tanto tempo no mundo shinobi se deixando manipular pelos outros. Que tal assim? Retrucou Tsunade, tomando a iniciativa. Quebra de braço comigo. Se você vencer, eu vou com você. A sobrancelha de Deidara se contraiu. Sério? Todo mundo sabe que você é a mulher mais forte do mundo shinobi. Queda de braço com você é pedir para perder. Tsunade sorriu interiormente. A reação dele lhe disse tudo o que ela precisava saber. Deidara não era do tipo implacável, pelo menos não totalmente. Suas ameaças eram um meio para atingir um fim, não malícia genuína. Deidara franziu a testa. Não me olhe assim. Posso não matá-la, mas se você me pressionar, eu a levo direto para Orochimaru. O que acontecer depois disso está fora do meu controle. Tic. Ótimo. Vamos resolver isso com uma luta de treino, sugeriu Tsunade, aumentando a aposta novamente. Se você me vencer, eu vou com você. Deidara hesitou por um momento antes de concordar. Combinado. Vamos resolver isso lá fora. Eles se moveram para um campo aberto nos arredores da cidade. Tsunade se mantinha ereta com seus cabelos dourados esvoaçando ao vento, enquanto colocava uma das mãos no quadril. Vamos lá, pirralho. Me mostre o que você tem. Eu não sou como aqueles amadores com quem você já lutou. Deidara deu um sorriso irônico. E você diz isso agora, mas não estava me chamando de irmão bonitão há pouco? O rosto de Tsunade ficou vermelho. Seu pequeno, vá para o inferno. Seu punho atingiu o chão com um estrondo estrondoso, lançando cacos de rocha. A terra tremeu e uma enorme cratera surgiu onde Deidara estivera. De dentro da nuvem de poeira que subia, a voz de Deidara soou, C1, enxame de serpentes. Uma rajada de serpentes de argila disparou em sua direção, seus corpos brancos brilhando ameaçadoramente. Tsunade estalou a língua. Eram muitas para sua técnica de bisturi de chakra. Em vez disso, ela pisou no chão, levantando um pedaço de terra e usando-o como uma barreira improvisada. Você é o lacaio de Orochimaru, não é? Tsunade zombou, espiando por trás da parede de pedra.
Sempre fazendo truques nojentos como esse. Deidara sorriu. Errado. Eu não sou lacaio dele, sou sócio dele. E minha arte é tudo menos nojenta. É explosiva. Estrondo. A parede de pedra se estilhaçou quando uma explosão a atravessou. Mais serpentes avançaram, forçando Tsunade a recuar. Cuidado com onde pisa, mana, Deidara gritou ironicamente enquanto insetos de argila surgiam do subsolo. Você está morto, pirralho, rugiu Tsunade batendo o punho no chão novamente. A terra cedeu, esmagando os insetos antes que pudessem atacar, mas Deidara não havia terminado. Sua voz carregava uma confiança arrepiante. C2, Rainha-Aranha. Tsunade congelou quando uma enorme aranha de argila emergiu, com suas inúmeras pernas se espalhando pelo campo de batalha. Aranhas menores começaram a rastejar para fora de seu corpo, invadindo a paisagem. Sua força é impressionante, disse Deidara com um sorriso ainda maior. Mas será que a força bruta pode realmente deter uma horda de aranhas? A expressão de Tsunade escureceu enquanto ela olhava para o mar de criaturas de argila. Onde diabos Orochimaru encontrou um lunático como esse? Ela murmurou. Capítulo 104. Tsunade, famosa por sua força monstruosa, viu-se completamente irritada. Aquele era um campo de batalha repleto de insetos. Como ela poderia lutar eficazmente em tal cenário? Normalmente, invocar Katsuyu seria a melhor medida, mas sua hemofobia a tornou incapaz de usar seu jutsu de invocação. Tsunade-sama, cuidado. Shizune, amarrada e indefesa, gritou do lado. Droga! Não me subestime, pirralho! Rosnou Tsunade frustrada com o olhar fixo em Deidara ao longe. Se quisesse vencer, teria que correr e matá-lo imediatamente. Pegue isso. Tsunade avançou, seu punho voando com uma força incontrolável. No entanto, o que a recebeu foi uma densa teia tecida com inúmeras camadas de seda de aranha. Seu soco formidável foi apanhado no ar, como se tivesse atingido uma parede de borracha elástica. Embora sua força eventualmente a tenha atravessado, o impacto havia sido suavizado, diminuindo significativamente a velocidade e a potência do golpe. Criações de argila inspiradas em insetos, ferramentas verdadeiramente versáteis. Deidara sorriu, satisfeito com seu trabalho. Desde que desbloqueou essa habilidade específica, seus insetos de argila imitavam artrópodes da vida real, cada um com características únicas. As aranhas tecelãs foram uma inovação especialmente eficaz. Tsunade, agora você tem aranhas rastejando por todo o seu corpo, Deidara provocou. Ah! Estrondo. Tsunade rompeu em uma explosão, emergindo com nada além de uma camada de poeira manchando sua aparência. Ela encarou Deidara, completamente ilesa. Seus insetos são problemáticos, mas suas explosões são pateticamente fracas, ela zombou. Eu tenho um jutsu chamado Renascimento da Criação. O dano que seus insetos causam se cura num piscar de olhos. Deidara riu baixinho. Ver sua força bruta em ação me deu uma nova inspiração. Ele colocou a mão na bolsa de argila, permitindo que as bocas em suas palmas mastigassem o material antes de jogá-lo no chão. Seu um básico enxame de formigas. Do barro emergiu um exército de formigas do tamanho de dedos, marchando em formação perfeita. No reino dos insetos, as formigas são famosas por sua força, elas conseguem levantar objetos 400 vezes maiores que o seu peso. Quando trabalham juntas, seu poder se multiplica ainda mais. Deidara gesticulou teatralmente. Vamos ver como eles se saem contra você. Estrondo. Tsunade bateu o punho no chão, esmagando instantaneamente uma onda de formigas de argila. As formigas podem ser fortes, ela zombou, mas estas são pequenas demais. Mesmo 400 vezes nada ainda é nada. Deidara estalou a língua e saltou para trás, aumentando a distância entre eles. À medida que se movia, ondas de aranhas de argila se aproximavam de Tsunade, tecendo teias que retardavam seu progresso. Ugh, já estou farta dessas pragas. Rosnou ela, arrancando os fios pegajosos que se prendiam a ela. Mas assim que removeu um fio, outro se agarrou a ela, prendendo-a firmemente em uma prisão de seda branca. Coisa. Um bisturi de chakra brilhou em sua mão, cortando o casulo por dentro. Tsunade destruiu as aranhas ao redor com um chute poderoso, limpando sua vizinhança imediata. Deidara, observando de longe, continuou mastigando mais argila. Suas formigas anteriores eram apenas protótipos. Ele estava prestes a estrear algo muito mais imponente. Desta vez, as criações de argila que caíram de suas palmas eram significativamente maiores. Após uma breve ativação, elas se expandiram até o tamanho de um humano médio. Ao contrário das formigas comuns, estas tinham uma estrutura humanoide, apoiadas em duas pernas e com os membros anteriores em forma de punhos musculosos. Exalavam uma aura intimidadora. Vão, minhas novas criações, anunciou Deidara. Especial C2 Formiga Boxeadora. 6 formigas boxeadora avançaram em direção a Tsunade, levantando seus enormes punhos em uníssono. Tsunade, o que você acha deles? Deidara perguntou satisfeito. Eles estão do seu tamanho agora, mas ainda retêm 400 vezes a força. Vamos ver se você consegue lidar com isso. Onk. Vejam como eu os esmago, Tsunade retrucou, saltando para frente para atacar. Seu punho colidiu com o de uma formiga boxeadora, e o resultado foi decisivo. A formiga de argila foi arremessada para longe, com o braço destruído, antes de se chocar contra uma árvore. Deidara enxugou uma gota de suor da testa. A força monstruosa de Tsunade era realmente aterrorizante. Um por um, as formigas boxeadora tiveram destinos semelhantes, reduzidos a escombros pelos golpes implacáveis de Tsunade. A batalha foi mais do que um teste para as criações de Deidara, foi uma demonstração do poder avassalador do lendário Sannin. Mas em vez de desespero, o sorriso de Deidara se alargou. Então você é como um teste de estresse vivo para minha arte, murmurou ele, com a voz carregada de entusiasmo. Se formigas pequenas não funcionam, eu simplesmente faço algo maior. A mastigação de Deidara finalmente cessou, e ele produziu uma única e enorme criação de argila. Com uma onda de chakra, a formiga de argila se expandiu até ficar do tamanho de um pequeno caminhão.
Suas pernas eram grossas e poderosas, e seus membros anteriores, transformados em punhos gigantescos, estavam salientes com músculos simulados. C2 aprimorado Formiga Hércules. Embora não tenha sido projetado apenas para causar dano explosivo, seu tamanho enorme e poder bruto lhe garantiram um lugar entre as criações mais valiosas de Deidara. Rivalizando com seu dragão de argila, Tsunade não conseguiu evitar encarar a formiga imponente. Venha, Tsunade provocou Deidara com a voz transbordando condescendência. Vamos ver qual força reina suprema no mundo ninja. O desafio despertou uma determinação ardente em Tsunade. Eu vou te esmagar, pirralho, ela declarou. Com isso, o confronto começou uma batalha de força bruta entre uma mulher e um inseto monstruoso. Conforme seus punhos colidiam, ondas de choque se propagavam, remodelando o campo de batalha. Espere, Shizune, eu vou te tirar dessa enrascada. Tsunade jurou, preparando-se para liberar sua verdadeira força. Capítulo 105. Tsunade ergueu o punho direito, com chakra fluindo continuamente para ele. Uma distinta manopla de chakra azul se formou em torno de sua mão. E estrondo. Seus punhos se chocaram. O músculo de argila no braço da formiga Hércules explodiu instantaneamente, seguido por metade de seu corpo, que foi estilhaçado em pedacinhos. Mas isso estava longe de ser o fim. O solo sob a formiga Hércules começou a ruir, e a destruição se espalhou para trás em um ângulo de 45 graus. Enormes pedaços de rocha foram arremessados para o ar pela força do impacto. Momentos depois, a terra tremeu como se um terremoto de grande magnitude tivesse ocorrido. Isso é ridículo. Deidara desviou rapidamente dos destroços que caíam. Segundo sua estimativa, o soco de Tsunade havia causado dano comparável ao de uma bijudama. Aliás, devido à sua capacidade de concentrar seu poder com tanta precisão, sua força destrutiva poderia até superar a de uma bijudama em certas situações. No mínimo, nenhuma bijudama poderia romper o Susanoo ou de Madara, embora, reconhecidamente, fosse apenas o primeiro estágio do Susanoo. Quando Deidara começou a mastigar novamente, claramente preparando seu próximo movimento, Tsunade acenou com a mão apressadamente. Tudo bem, eu me rendo. Apesar do quão impressionante seu soco anterior havia sido, era óbvio que Deidara nem sequer havia demonstrado toda a sua força. Tsunade não tinha interesse em continuar sendo o brinquedo de alguém naquele tipo de luta. Deidara fez uma pausa e sua mastigação parou momentaneamente. Bem, se for esse o caso, tanto melhor. Além disso, Orochimaru é um velho conhecido seu, não é? Ajudar um velho amigo não é algo a que você precise resistir tanto. Tsunade soltou uma risada curta e ambígua. Orochimaru sempre fora um ser estranho. Comparada àquele pervertido do Jiraiya, Tsunade jamais conseguiria entender o que se passava na mente de Orochimaru. Ela nem tinha certeza de como Orochimaru havia lá no fundo. Parece que estou atrasado. A voz de Kisame Oshigaki quebrou a tensão quando ele chegou calmamente. Embora tivesse corrido para o local assim que sentiu a comoção do lado de fora da vila, a briga entre Tsunade e Deidara não durou muito. Quando Kisame chegou, o assunto já estava resolvido. Tsunade olhou Kisame com cautela. A quantidade de chakra que esse cara tem, outro perigo. De onde vêm todos esses monstros? Claramente, os anos de perdas em jogos de azar e de sonegação de dívidas de Tsunade a levaram a negligenciar outros aspectos da vida. Ela estava lamentavelmente alheia aos últimos acontecimentos do mundo ninja. Vamos! Orochimaru está em Otogakure agora. Se você montar nos meus pássaros de argila, levará pouco mais de um dia para chegar até ele, disse Deidara, cuspindo 4 pássaros de argila. Tsunade olhou para os pássaros com certo desdém. Essas coisas não têm mais a sua saliva, não é? Deidara respondeu irritado. Você está realmente com nojo de mim, mana? Tsunade. Ótimo. Minha reputação está arruinada. Enquanto isso, em Konogakure, Danzou andava estranhamente inquieto nos últimos dias. E por um bom motivo. Ele estava prestes a realizar algo que Hiruzen Sarutobi não conseguirá realizar a vida toda. Só de pensar nisso, ele já estava excitado demais para dormir. Como ele deveria anunciar essa conquista monumental? Eles o chamariam de o maior Hokage da história? Ele deveria agir com modéstia? Ou simplesmente aceitar o título de imediato? Ser Hokage, ao que parecia, trazia consigo sua cota de dores de cabeça. Enquanto Danzou refletia sobre esses pensamentos, um membro da raiz apareceu em seu escritório sem aviso. Ao contrário das pessoas comuns, os agentes da raiz não precisavam bater. Afinal, era um instrumento sem emoção. Hokage-sama, um relatório da linha de frente, disse o agente, entregando um documento recém-decodificado pela divisão de inteligência. Me passa logo. O ápice da honra estava ao seu alcance. Mesmo a mente experiente e astuta de Danzou não conseguiu conter uma pontada de entusiasmo. Pegando o relatório, seu olho solitário examinou o documento rapidamente. Enquanto lia, sua mente passou por vários cenários. O melhor cenário? Tsunagakure completamente destruída. Segundo melhor? Tsunagakure capturado, mas não destruído. Na pior das hipóteses, uma vitória decisiva para Konoha, mesmo que isso significasse que Kakashi, Shikakunara e seus semelhantes levassem parte do crédito. Mas não importava. Quando retornassem a Konoha, ele tinha um jeito de lidar com eles. Espera, o quê? Impossível. Danzou cambaleou e desabou na cadeira com a expressão inexpressiva. Estava visivelmente em choque. Hokage-sama. Hokage-sama. O ninja da raiz chamou com urgência, mas Danzou parecia surdo ao som. Após alguns segundos de torpor, ele pegou o relatório novamente e o releu. Desta vez, não conseguiu se conter. Sangue jorrou de sua boca. Como? Como Hasa ainda está vivo? Ele não estava morto? Será que as forças da linha de frente foram ultrapassadas por Kakashi e Shikaku, que então enviaram relatórios falsos?
Ou teriam eles imprudentemente embarcado em uma emboscada, usando Tsunagakure como bode expiatório? Inúmeros pensamentos se agitaram na mente de Danzou. Sua visão escureceu e momentos depois, ele desmaiou. Com Danzou inconsciente, a atmosfera em Konoha ficou sombria. A notícia da derrota se espalhou como fogo em palha. Relatos afirmavam que 6/10 da força de ataque enviada para emboscar Tsunagakure havia sido eliminada. A princípio, ninguém acreditou. 60%? Impossível. Eram 3.000 ninjas de elite, todos especialmente selecionados, pelo menos de nível Chunin. Como puderam cair tão facilmente? Mas à medida que os relatos continuavam chegando, as pessoas não tiveram escolha a não ser aceitar a verdade. Konoha sofreu uma derrota sem precedentes, e a vila estava tomada pelo pânico. Okage-sama. Okage-sama. Danzou, agora realocado na base da raiz e deitado em uma cama improvisada, finalmente se mexeu. Ao seu redor, ninjas médicos trabalhavam incansavelmente, e ele finalmente recuperou a consciência. Okage-sama, o que fazemos agora? As vozes da oposição na vila estão ficando mais altas, disse Ryoma Aburami, um dos assessores de confiança de Danzou. Seu tom era diplomático, mas o significado era claro. Muitos queriam a substituição de Danzou. Convenientemente, Jiraiya estava na vila, um candidato pronto. Danzou sentou-se lentamente, sua mente mais clara após o desmaio. Eu não fiz nada de errado. A inteligência confirmou a morte de Rasa. Minha estratégia foi baseada nessa informação. Se falhamos, não foi minha culpa. Tudo o que ele precisava era de outra chance para mudar as coisas. Mas primeiro, ele precisava lidar com a aldeia. Consolidar o poder era a única maneira de se recuperar e contra-atacar. Ryoma, você deve fazer 3 coisas imediatamente. Sim, Okage-sama. Ryoma se ajoelhou aguardando ordens. Primeiro, prendam os membros da Raiz e da Anbu que entregaram o relatório inicial. Interroguem-nos minuciosamente. Se trouxeram informações falsas, devem ser espiões de outra aldeia. Entenderam? Sim. Segundo, emitam um aviso público. Todos os ninjas caídos receberão o triplo da indenização usual para confortar suas famílias. Mas Okage-sama, com tantas baixas, uma compensação tripla pode exceder o orçamento da vila. Se a vila oferece uma compensação tripla, isso demonstra nossa sinceridade. As pessoas deveriam ser gratas. Se alguém insiste em explorar essa oportunidade para causar problemas, claramente não é leal a Konoha, provavelmente também são espiões. Entendido. Terceiro, investiguem a causa desta derrota. Vejam se Kakashi, Shikakunara e sua equipe desobedeceram ordens ou agiram de forma imprudente. Entenderam? Sim, Okage-sama. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Otogakure. Kimimaro estava deitado na cama enquanto Tsunade fazia um exame minucioso ao lado dele. Isso é doença da linhagem, explicou Tsunade com a voz firme. É causada pelo imenso esforço de uma Kekkei Genkai que o corpo não consegue suportar. Ela continuou. Isso geralmente se manifesta na infância. Se um ninja desperta sua Kekkei Genkai muito jovem, seu corpo pode ser incapaz de suportar o poder, levando ao colapso celular. É isso que é a doença da linhagem. Orochimaru cruzou os braços, o olhar penetrante fixo em Kimimaro. Sua voz transbordava curiosidade e malícia. Não há cura. Tsunade suspirou, a frustração estampada no rosto. Para uma médica como ela, a incapacidade de salvar um paciente era sempre uma pílula amarga de engolir. Infelizmente não. A medicina só pode adiar o inevitável. A menos que a força celular do seu corpo seja fundamentalmente melhorada, não há esperança. Aprimoramento celular, você disse? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. Tsunade lançou-lhe um olhar penetrante, demonstrando claro desgosto. Orochimaru, você ainda está envolvido nessa pesquisa? Sua voz revelava sua raiva. Afinal, os experimentos com as células de seu avô eram um assunto delicado. Como ela poderia permanecer indiferente quando o legado de sua própria família estava sendo profanado? Imperturbável diante do desprezo dela, Orochimaru respondeu com uma calma suave. Tsunade, estou apenas buscando a verdade. Além disso, estou perto de uma descoberta. Tsunade zombou, mas não insistiu. Ela sabia que o fascínio do poder de Hashirama era tentador demais para qualquer um ignorar. Até mesmo seu professor, Hiruzen Sarutobi, já havia se envolvido em tais técnicas proibidas. Bem, já que meu trabalho está feito, vou embora, declarou Tsunade, virando-se para a saída. A propósito, sua conta é de 3 milhões de ryu. Orochimaru fez um sinal para um de seus subordinados, que trouxe um baú cheio de dinheiro. Tsunade o agarrou sem hesitar e o abriu. Seus olhos se arregalaram. Qual é o significado disso, Orochimaru? Dentro do baú não havia apenas 3 milhões de ryu, mas mais 2 milhões. Quem sabe? A voz de Orochimaru ecoou nas sombras enquanto sua figura desaparecia nas profundezas do esconderijo. Tsunade olhou para Deidara, que estava por perto. O que você está olhando, pirralho? Ela retrucou, com as bochechas levemente coradas. Droga, ela queria acabar com aquele punzinho convencido ali mesmo. Depois que Tsunade e Shizune foram embora, Kizami finalmente falou. Parece que Itachi-san também pode ter uma doença de linhagem. E nem mesmo o maior ninja médico do mundo consegue curá-la. Culpe o pai idiota dele, Fugaku, continuou Kizami com um tom leve mas irônico. Jogar Itachi no campo de batalha aos 3 anos de idade, traumatizar o garoto e forçar seu Sharingan a despertar precocemente. Depois veio o Mangekyou, e agora seu corpo não aguenta mais o esforço. Não é de se admirar. Até caras como Madara e Sasuke, descendentes diretos do sábio, despertaram o Mangekyou muito mais tarde, acrescentou Deidara. E vejam o Kimimaro aqui, ou o Yakumo Kurama de Konoha por sinal. Despertar uma Kekkei Genkai cedo demais tem um preço alto. Não se preocupe, tranquilizou Deidara.
A pesquisa de Orochimaru com as células de Hashirama está progredindo bem. Você viu a confiança no rosto dele agora mesmo? Assim que a pesquisa for bem sucedida, Itachi poderá receber um transplante, e a doença da linhagem será curada. Deidara fez uma pausa e murmurou, embora nesse ritmo pareça que todos querem um pedaço das células de Hashirama. Mokuton pode se tornar tão comum quanto Kunai em breve. Os dois deixaram o covil subterrâneo de Otogakuri e iniciaram sua jornada de volta. Mas quando estavam decidindo se seguiriam para Megakuri ou para outro lugar, o anel de Deidara brilhou fracamente. Era Nagato, estendendo a mão por telepatia. O que houve, líder? Perguntou Deidara, curioso. Deidara, Kakuzu e Idan foram capturados por Iwagakuri. A voz de Nagato carregava uma pitada de irritação. O quê? Deidara exclamou. Kakuzu e Idan não eram exatamente fracos. A menos que o próprio Onoki se envolvesse, ou a vila enviasse um exército, não seria possível subjugá-los. Onoki enviou uma mensagem formal, explicou Nagato. Ele está exigindo que você, especificamente, venha para Iwagakuri. Se não vier, ele executará os dois. A frustração de Nagato era palpável. Se não fossem os reféns, ele teria enviado Pen para destruir a vila sem hesitar. Qual é o plano? Perguntou Kizami. Deidara suspirou. Parece que estou indo para Iwagakuri. Droga, sempre tem alguma coisa. Pelo menos era seu território. Se fosse em qualquer outra vila, as coisas poderiam ter sido mais complicadas. Como candidato mais provável para o quarto Tsuchikage, Deidara ainda tinha alguma influência. O verdadeiro desafio seria convencer aquele velho fóssil teimoso, Onoki. Quando Iwagakuri finalmente apareceu após um dia de viagem, Deidara imediatamente notou Onoki esperando do lado de fora da vila com um grupo de shinobi. A hostilidade no ar era palpável. Parece que eles estão aqui para lutar, observou Deidara. Onoki não realizaria uma reunião fora da vila, a menos que planejasse usar a força. Deidara se virou para Kizami. Precisamos nos separar. Um de nós o segura, e o outro entra sorrateiramente em Iwagakuri para resgatar os prisioneiros. Eu cuido deles, disse Kizami, exibindo seu sorriso de tubarão. Missões furtivas não são meu estilo. Além disso, você conhece a vila melhor do que eu. Deidara assentiu e criou um clone de argila. Seu corpo real silenciosamente se esgueirou em direção a Iwagakuri, deixando o clone ao lado de Kizami. Cuidado, alertou o clone. Se você for atingido pela liberação de poeira daquele velho, você se desintegrará instantaneamente. Kizami riu baixinho. Liberação de poeira, hein? Mesmo sem conflito direto entre Kerigakuri e Iwagakuri, já ouvi falar. Reduzir inimigos a átomos com um único golpe. Nada mal. Kizami flexionou sua enorme espada sameada tremendo de excitação em suas costas. Não se preocupe. Eu sou do tipo que fica mais forte diante de oponentes mais difíceis. Viu? Até a sameada mal pode esperar. Deidara gemeu interiormente. O cara é um desastre ambulante. Está vendo aqueles dois ali? Apontou o clone de Deidara. O grandalhão é o filho de Onoki Kitsushi. O outro é Akatsushi. Ambos são habilidosos no estilo terra, que neutraliza o seu estilo água. Cuidado. Deidara suspirou. Conhecendo Onoki, ele lutará sujo se isso significar vencer. Você enfrentará mais do que apenas força bruta. Relaxe, respondeu Kizami com a confiança inabalável. Eu tenho mais do que apenas o estilo água. Eu tenho minha espada. E acredite, sameada não perde. Deidara deu um tapa na testa. Tudo bem. Só um pedido. O que é isso? Perguntou Kizami. Não tire a roupa. Capítulo 107. Deidara. Antes que Deidara pudesse sequer descer do seu pássaro de argila, uma voz alegre chamou da direção de Iwagakuri. Ao lado de Onoki Kurotsushi, que havia crescido e ganhado pernas desde a última vez que a vira, acenou entusiasticamente. Onoki, no entanto, ficou ali com uma expressão fria sem dizer nada. Velho, por que você me ligou de volta? Perguntou Deidara, exalando sua habitual mistura de arrogância e irritação. Era assim que o relacionamento deles funcionava, desdém mútuo em sua melhor forma. Onoki bufou desdenhoso. Eu só queria ver se você tinha morrido em algum lugar. Você está sempre por aí causando problemas, sem nunca saber quando se conter. Cedo ou tarde, alguém vai te matar. Deidara zombou. Ah, por favor. Onoki continuou despreocupado. Até os mais fortes podem encontrar o seu fim. Deixando de lado Senju Hashirama e Uchiha Madara, quem pode garantir a segurança deles para sempre? Senju Tobirama, o segundo Hokage, era poderoso com sua técnica do deus voador do trovão, e mesmo assim morreu. O terceiro Raikage, um homem que dizem ter a lança e o escudo mais fortes, morto. Anzo da Salamandra, chamado de semideus, mas também caiu. Então não pense que é invencível. Vovô, como você pode dizer isso? Kurotsushi interrompeu, indignado. Claro, Deidara pode ser um pouco exagerado às vezes, mas ele não vai morrer assim. Suas palavras conseguiram irritar Deidara e Onoki simultaneamente. Kurotsushi, onde é que eu estou exagerando? Deidara gritou, com as veias praticamente saltando da testa. Você quer que eu te amarre com outra cobra de argila? Ele sentia que andava mantendo a discrição ultimamente. Mas sua arte era simplesmente espetacular demais, tanto que era impossível não chamar a atenção. A fama era inevitável. Certo, Kurotsushi, recue. Hoje vou dar uma lição nesse pirralho rebelde, disse Onoki, flutuando lentamente para cima, claramente pronto para lutar. Deidara, vou te dar uma última chance. Deixe essa organização ridícula da Akatsuki e volte para Iwagakuri. Caso contrário, terei que te trazer de volta à força. Deidara zombou. Velho, eu não vou voltar. Tenho minha arte para perseguir. E nós, da Akatsuki, temos nossos próprios objetivos. Então não há mais nada a discutir. Onoki retrucou. Kurotsushi e Akatsushi, vamos trazer esse encrenqueiro de volta juntos. Afinal, Onoki não era do tipo que se orgulhava de batalhas mano a mano. Enquanto os três se preparavam para o combate, Kizami, que observava em silêncio, inclinou a cabeça levemente.
Com um sorriso irônico ergueu a sameada na mão, cujas bordas irregulares brilhavam ameaçadoramente. Seu oponente serei eu, ele disse, arregalando seu sorriso de dentes de tubarão. Onoki olhou para ele com desdém. O Shigaki Kizami, o ninja rebelde de Kirigakuri. Acha que consegue derrotar nós três? Você está confiante demais. O velho Tsuchikage não via Kizami como uma grande ameaça. Afinal, a verdadeira força de Kizami não era amplamente conhecida. A maioria presumia que ele fosse apenas mais um membro dos 7 espadachins ninja, forte talvez, mas nada além do nível de um pseudo-Kage. Nossa, disse Kizami ironicamente, fingindo surpresa. Está me subestimando, né? Então vamos começar com um aquecimentozinho. Estilo água, grande onda de choque explosiva de água. Uma onda de água irrompeu, inundando rapidamente a área. Era como se um deus da criação tivesse desencadeado um dilúvio capaz de destruir o mundo a partir de algum mito. Onoki imediatamente flutuou mais alto, sua expressão ficando mais séria. Essa escala do estilo água está no mesmo nível do segundo Hokage, Senju Tobirama. Essa era a impressão que qualquer um que visse o jutsu de Kizami pela primeira vez teria. Era absurdo, sem precedentes no mundo ninja moderno. Ainda assim, Onoki não disse que Kizami superou Tobirama. O domínio das técnicas não se resumia a tamanho e escala, mas sim eficiência e precisão. Se alguém conseguisse executar o mesmo jutsu com menos chakra e ao mesmo tempo obter um efeito maior, isso seria verdadeira maestria. Mas enquanto Onoki conseguia voar, os outros não. E deixar essa enchente atingir a vila estava fora de cogitação. Os danos e as perdas econômicas seriam catastróficos. Liberação da terra. Muralha de 10.000 e no estilo da terra. Uma onda de chakra da terra surgiu enquanto Kurotsushi, Akatsushi e os outros ninjas de Vagakuri trabalhavam juntos. O terreno plano se erguia em enormes muralhas, bloqueando a inundação de Kizami e impedindo que ela engolisse a vila. Nada mal para usuários do estilo terra, admitiu Kizami, embora houvesse uma ponta de decepção. A onda de choque não teve o impacto que ele esperava. Mesmo assim, ele agora tinha um lago enorme à disposição, perfeitamente adequado para seu estilo água. Estilo água, 1000 tubarões alimentando. Do lago, dezenas de tubarões saltaram, suas mandíbulas estalando enquanto eles se lançavam em direção a Onoki, Akatsushi e Kurotsushi. Liberação de terra, técnica da arma de pedra. Akatsushi respondeu, cuspindo inúmeras pedrinhas amarelas. À medida que voavam, as pedras cresciam, transformando-se em projéteis semelhantes a pedras que despedaçavam os tubarões que se aproximavam. Enquanto isso, Akatsushi formou um golem de pedra colossal, com sua forma imponente rivalizando com uma pequena construção. Impressionante, comentou Kizami. Sem a intenção de testar sua lâmina contra as defesas robustas do golem, Kizami começou a fazer sinais de mão com uma velocidade notável. Faz séculos que não uso técnicas regulares de estilo água. Vamos ver o quão enferrujada estou. Liberação de água, projétil do dragão de água. 5 enormes dragões aquáticos surgiram do lago, girando em espiral ao redor de Kizami antes de avançar em direção ao golem. Imperturbável, Akatsushi manipulou o golem para interceptar os dragões, cada punho enorme coberto por grossas camadas de rocha. Liberação da terra, técnica do punho de pedra. Os dragões se despedaçaram sob os golpes do golem e Onoki colocou a mão no golem. Estilo terra, técnica de pedra leve. Vá, Akatsushi. Vamos lá. Com seu peso reduzido, o golem se moveu com uma velocidade incrível, atacando Kizami. Ao ver o gigante avançando em sua direção, Kizami murmurou, se eu tivesse Kabutovari, eu poderia destruir essa coisa. Sameada soltou um som perturbador, como se estivesse protestando. Kizami riu nervosamente. Brincadeira, cara. Você sabe que eu nunca te trairia. Somos parceiros para a vida toda. De longe, Deidara observou a batalha se desenrolar e não pôde deixar de sentir a aura de Kizami mudar. Era só ele ou a cabeça de Kizami parecia mais verde? Kizami, se você soubesse que Sameada um dia se apegaria a outra pessoa, até mesmo alimentando-a com seu chakra, você ainda estaria dizendo coisas tão doces. Capítulo 108. Estrondo. Um soco poderoso desceu, lançando um jato enorme de água. Kizami saltou para se esquivar, mas assim que pousou, várias lanças de pedra foram disparadas em sua direção, um ataque de Kurotsushi do outro lado. Que chatice! Kizami rosnou, brandindo a sameada para estilhaçar as lanças de pedra. Antes que pudesse recuperar o fôlego, um enorme dragão de pedra amarela surgiu da água, enroscando-se como um predador. Ao alcançar Kizami, saltou para fora da água, mordendo suas pernas. Estilo água, jutsu de balas de água. Kizami cuspiu projéteis de água de alta pressão, destruindo o dragão de pedra. Aproveitando a brecha, ele pulou para o lado. Parece que não tenho escolha a não ser usar essa técnica, murmurou ele, balançando a cabeça. Sinceramente, esse não é meu estilo de luta preferido. Levando 2 dedos ao peito, Kizami realizou um selo de mão. Jutsu da névoa oculta. Ah, claro. Deidara, observando de longe, deu um tapa na testa. Quase esqueci, ele é de Kirigakuri, um dos 7 espadachins ninja. De jeito nenhum ele não teria um movimento tão característico. Uma névoa branca e espessa se formou, obscurecendo enormemente a visão e a percepção sensorial. Pelo menos agora Kizami não teria que se defender do bombardeio implacável vindo de todos os lados. Kurotsushi, Akatsushi, recuem. Onoki gritou de cima. Enquanto ele tecia selos de mão, uma enorme placa circular de rocha desceu do céu. Splash! Ela atingiu a água, flutuando silenciosamente como uma ilha no meio do lago.
O inimigo pode não ficar na superfície, ele pode mergulhar debaixo d'água. Fique na rocha. As palavras de Onoki atingiram o alvo. Kizami estalou a língua, irritado. Seu plano de atacar debaixo d'água havia sido exposto. Bem, isso torna tudo mais interessante, disse ele com um sorriso irônico. Liberação de água, 1000 tubarões se alimentando. Uma horda de tubarões enormes se materializou ao redor de Kizami, e seu grande número formou um enxame compacto e infinito. Eles estão vindo. Na rocha flutuante, Kurotsushi sentiu a mudança na água. A aproximação do enxame fez a rocha tremer violentamente, como se fosse um barco frágil em uma tempestade violenta. Liberação de terra, lança de terra. Kurotsushi pressionou as mãos no chão, fazendo com que pontas afiadas de pedra irrompessem abaixo, espetando os tubarões que avançavam. Este truque não vai funcionar comigo 2 vezes, zombou Kizami. Formando outro selo de mão, ele estendeu as mãos para frente. Estilo água, grande projétil de tubarão. Um tubarão colossal, o ápice da espécie, avançou com as mandíbulas abertas. Ele se chocou contra a rocha flutuante com força devastadora, estilhaçando-a em fragmentos. Tome isso. Kizami aproveitou o caos momentâneo para atacar, golpeando Akatsushi com a sameada. Akatsushi contra-atacou com um soco de pedra, mas Kizami recuou, chutando-o para longe. Enquanto Sameada absorvia o chakra de Akatsushi, ele estremeceu de prazer e ficou maior. Nada mal, comentou Kizami. Akatsushi, você está bem? Perguntou Kurotsushi com preocupação na voz. Akatsushi agarrou a barriga, um ferimento evidente marcando o local onde Sameada o atingira. Cuidado, alertou Akatsushi. Essa espada drenou metade do meu chakra em um instante. A percepção da habilidade de Kizami e a aterrorizante absorção de chakra mudou o jogo. Pai, vamos resolver isso juntos, Kurotsushi gritou para Onoki. Akatsushi e eu não podemos lidar com ele sozinhos. Onoki desceu lentamente, olhando nos olhos de Kizami. Você é um oponente formidável. Deixe esse velho cuidar de você. Enquanto a batalha de Kizami prosseguia, Deidara se infiltrou silenciosamente na prisão de Wagakure. Ele esperava resistência, mas, para sua surpresa, os guardas e prisioneiros estavam todos mortos ou inconscientes, muitos claramente sob efeito de Genjutsu. Genjutsu. Droga, é o Obito. Percebendo as implicações, Deidara correu em direção à ala de alta segurança. Obito deve ter tomado as rédeas da situação depois que Onoki decidiu aprisionar Kakuzu e Ida em vez de executá-los. Ao chegar à câmara mais interna, Deidara viu Kakuzu, reduzido a um único coração, preso a um pilar. À sua frente, Obito calmamente despachando guardas com uma kunai. Uchiha Itachi. Kakuzu estreitou os olhos para o intruso, que usava a capa da Katsuki e possuía o Sharingan. Eu não sou ele, respondeu Obito categoricamente. Quem se importa com quem você é? Gritou a cabeça desencarnada de Idan do outro lado da sala. Você está usando o nosso uniforme, então deve estar aqui para nos tirar daqui. Vamos logo. Obito ignorou, aproximando-se de Kakuzu com uma kunai na mão como se quisesse libertá-lo. Mas os instintos de Kakuzu alertavam para o perigo. O comportamento da figura não era o de um salvador, era o de um carrasco. Você está aqui para nos matar, não é? Rosnou Kakuzu. Tolo, latiu Idan. Claro que não, ele é um de nós. Idiota, murmurou Kakuzu. Se você está aqui para me matar, vá logo. Já vivi o suficiente. Adeus, Kakuzu, disse Obito enquanto mergulhava a kunai em direção ao coração de Kakuzu. Estrondo. Uma explosão forçou Obito a ficar intangível. A kunai passou inofensivamente por Kakuzu, que permaneceu ileso. Deidara. Obito suspirou enquanto se virava para encarar o homem-bomba. Você e seus joguinhos furtivos, Deidara retrucou. Eu não suporto você. Junte-se a mim, Deidara, disse Obito calmamente. Juntos podemos criar um mundo sem conflitos. Esqueça os sonhos de Nagato. Calha a boca, Deidara retrucou. Seu suposto mundo perfeito é uma farsa, e eu não vou trair meus aliados. Então agora somos inimigos, disse Obito com fingido arrependimento. Somos inimigos desde o dia em que você começou a tramar. Deidara rosnou. Capítulo 109. Obito usou Kamui para desaparecer novamente, e Deidara nem tentou atacá-lo. Primeiro, a ativação de Kamui dura até 5 minutos. Segundo, Obito sempre podia usar Izanagi como reserva. Deidara não tinha uma maneira eficaz de lidar com ele. Em vez de resgatar Kakuzu e Idan imediatamente, Deidara contatou Nagato através de seu anel. Líder, foi Uchiha Madara quem interveio desta vez. Deidara resumiu a situação sucintamente e compartilhou sua especulação. Ele concluiu com um aviso: líder, você e Konan precisam ser extremamente cautelosos de agora em diante. Não deixem que ele ou Zetsu os peguem desprevenidos. Não importa o que acontecesse, enquanto o Rinnegan permanecesse fora do alcance deles, o lado de Obito continuaria em desvantagem. Entendido, respondeu Nagato secamente. Ei, Deidara, que diabos você está fazendo? Apresse-se e tire-nos daqui. A voz impaciente de Idan soou, quebrando o momento tenso. Vendo o lamentável estado da dupla imortal, Deidara deu um sorriso malicioso. Nossa, são o Kakuzu e o Idan? Como vocês acabaram assim? Droga, Deidara. Kakuzu disparou com um tom frustrado. Só fui derrubado porque meu coração foi danificado durante a última missão em Konoha. Ainda não encontrei um substituto adequado. Zombou Idan, indignado. Não é culpa nossa. Iwagakure enviou mais de 100 ninjas atrás de nós, e todos eles eram de elite. Que exagero. Certo, vamos andando. Deidara cedeu, decidindo não zombar mais deles. Idan aguentaria, mas Kakuzu já tinha idade suficiente, não seria gentil forçá-lo demais. A propósito, qual é a daquele cara misterioso de mais cedo? Por que ele estava usando vestes da Akatsuki e ostentando o Sharingan? Idan bombardeou Deidara com perguntas, sua curiosidade implacável. Como eles já haviam encontrado Obito, Deidara não viu mal em revelar algumas informações.
Aquele cara é, na verdade, um colaborador do líder. Ele foi fundamental na fundação da Akatsuki naquela época. Quanto à sua identidade, ele afirma ser Uchiha Madara. Uchiha Madara? Kakuzu exclamou, perdendo a compostura por um momento. Por que ele é tão assustador? Perguntou Idan, demonstrando sua ignorância. Kakuzu se lembrou da presença dominadora daquele homem. Claro, Senju Hashirama era igualmente poderoso, mas seu comportamento era gentil, o que o tornava menos temível. Uchiha Madara, por outro lado, era um terror, um homem que adorava intimidar as bestas com cauda. Takigakuri, com suas 7 caudas, havia sofrido muito sob seu reinado. Ele está no mesmo nível do primeiro Hokage, Senju Hashirama, um indivíduo verdadeiramente formidável e perigoso, explicou Kakuzu. Mas este aqui provavelmente é um impostor. Se ele fosse o verdadeiro Uchiha Madara, não precisaria recorrer a truques mesquinhos como esses. Deidara concordou com a cabeça. Exatamente. Mas se ele é um colaborador, por que chegou a esse ponto? Um desentendimento com o líder? Disputas pelo poder? A mente perspicaz de Kakuzu rapidamente conectou os pontos. Não era incomum que subordinados disputassem o controle. Provavelmente os dois, respondeu Deidara vagamente, tomando cuidado para não revelar o quanto realmente sabia. Ele já tentou recrutar outros membros da organização antes, eu, Sasori, Itachi e Kizami. Se você o encontrar, tenha cuidado. Idan, que estava estranhamente quieto, de repente interrompeu. Espere, porque ele não tentou recrutar a mim ou ao Kakuzu? Deidara coçou a cabeça, não querendo irritá-los. O que você acha? Como ele ousa me subestimar? A irritação de Kakuzu aumentou exponencialmente. O que eu acho? Deidara, estou perguntando. Idan retrucou furioso. Não responda a minha pergunta com outra pergunta. Isso é falta de educação. Não faço ideia, Deidara deu de ombros, ignorando-o. Seu mentiroso. Idan persistiu. Bang. O pobre Idan foi arremessado contra uma parede próxima pelo pé de Kakuzu. Gemendo ao se levantar, ele reclamou. Ai. Kakuzu, o que foi isso? Desculpe, Idan. O velho está perdendo o controle. Fora de Vagakuri, uma batalha feroz acontecia há mais de 1 hora, uma duração excepcionalmente longa para uma luta ninja. Do lado de Vagakuri, Akatsuki estava completamente incapacitado, e Kurotsushi não estava muito melhor, ofegando pesadamente e claramente no seu limite. Apenas Onoki, o Tsuchikage, permaneceu ileso pairando no ar, embora sua expressão fosse grave. O Shigaki Kizami, fundido com Sameada, havia se transformado em uma monstruosidade meio homem meio tubarão. Apesar do combate prolongado, ele não demonstrava sinais de fadiga, exalando energia e confiança. Tsuchikage-sama, você não vai me derrotar sem usar a liberação de poeira, provocou Kizami. Vamos acabar com essa luta inútil. Eu reconheço a força da Akatsuki, vamos fazer com que seu discípulo venha falar com você. Onoki deu um sorriso irônico. Verdadeiramente astuto, pensou. Inicialmente ele se deixou levar pela provocação de Obito, mas se recusou a atender aos desejos do homem mascarado. Em vez de matar Kakuzu e Idan, optou por capturá-los vivos. Seu objetivo original era trazer Deidara de volta à vila. Os feitos de Deidara o tornaram um forte ninja de nível Kage. Trazê-lo de volta e deixá-lo se desenvolver ainda mais garantiria a segurança de Vagakuri por décadas. Mas agora, seus planos mudaram. Esses membros da Akatsuki, Kakuzu, Idan, Kizami e Deidara, não eram nada fáceis. Seu líder também devia ser uma força a ser reconhecida. Onoki não estava disposto a se arriscar e lutar na guerra de outra pessoa. A partir de agora, quem quisesse lidar com a Akatsuki poderia fazê-lo por conta própria. Se sua verdadeira força se mostrasse insuficiente, não seria tarde demais para agir. Mas se fossem formidáveis, manter laços através de Deidara poderia levar a benefícios mútuos. Deixe que Konoha e o País do Fogo, com seus ricos recursos, lidem com a Akatsuki. E Vagakuri colheria os frutos no final. Velho, você queria me ver? Deidara surgiu da direção da vila, escoltando Kakuzu e Idan. O rosto de Onoki se fechou. Então você entrou sorrateiramente na vila para salvá-los. Não é à toa que deixou seus companheiros cuidando da luta. Normalmente, você já teria jogado esses explosivos ridículos na minha cara. Ei, velhote, isso se chama arte. Arte? Deidara disparou. Debateremos a sua suposta arte mais tarde. Por enquanto, me conte sobre a Akatsuki, ordenou Onoki, voando para longe. Deidara suspirou e se virou para os companheiros. Kizami, Kakuzu, Idan, esperem aqui. Eu cuido disso. Capítulo 110. Vamos ouvir. O que exatamente a sua organização Akatsuki está tentando realizar? Perguntou Onoki, entrando em uma clareira, com um tom de voz cortante enquanto seu olhar penetrava Deidara. Os únicos outros presentes eram Akatsuki, Kurotsuki e Kitsushi, a liderança central de Vagakuri reunida em um só lugar. Pela paz, respondeu Deidara, totalmente indiferente. Onoki. Todos? Deidara, podemos ser um pouco honestos? Sua organização é composta apenas por ninjas rebeldes de rank S, você começou guerras e está colecionando bestas com cauda. Que parte disso grita, paz para você? Retrucou Kurotsuki, com a voz transbordando de exasperação. E eu aqui pensando que nós éramos os misteriosos, refletiu Deidara. Até o nosso objetivo de reunir as bestas com cauda é de conhecimento público, né? Chega de bobagens. Onoki disparou com um tom áspero. Desembucha. Qual é o verdadeiro objetivo da sua organização? Eu te disse, é pela paz, insistiu Deidara, tão calmo como sempre. Onoki. Todos? Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Vovô, pare. Acalme-se, gritou Kurotsuki, jogando-se em Onoki e quebrando sua postura antes que o jutsu pudesse ser ativado. Onoki estava lívido, com o rosto vermelho de raiva enquanto encarava Deidara. Enquanto isso, Kurotsuki se virou para o homem-bomba loiro. Deidara, agora não é a hora para piadas. Só nos diga a verdade. Estou dizendo a verdade. É realmente pela paz? A mão de Onoki tremeu. Seu pequeno.
Velho, pelo menos me deixe terminar. Deidara gritou, finalmente elevando a voz para acompanhar Onoki. Tudo bem. Onoki respondeu latindo. Mas se você não me der uma explicação convincente, vai comer um jutsu de liberação de poeira hoje. É simples, começou Deidara. A Akatsuki visa unificar o mundo ninja. Se resta apenas uma vila e somos todos parte da mesma família, isso não traz paz. Onoki zombou, cruzando os braços. Tolo arrogante. Você acha que um punhado de ninjas rebeldes pode unificar o mundo ninja inteiro? É um absurdo, interrompeu Kitsushi. Claro, seus membros são poderosos, e a influência de Amegakuri cresceu desde que acolheu os desertores de Kirigakuri. Mas se opor a 5 grandes nações? Isso é um sonho. Você está nos subestimando, respondeu Deidara. Temos um plano. E somos mais fortes do que você pensa. Mais forte que Senju Hashirama e Uchiha Madara? Perguntou Onoki, arqueando uma sobrancelha. Porque a menos que você tenha poder nesse nível, falar em unificar o mundo ninja não passa de ostentação vazia. Homens assim não aparecem 2 vezes. Velho, Deidara deu um sorriso irônico. Você está preso no passado. Como sabe que não podemos superá-los? Onoki estreitou os olhos, examinando a atitude confiante de Deidara. Sua voz estava mais baixa agora, mas não menos firme. Você realmente acredita nisso? Por que eu não te mostro? Sugeriu Deidara com um brilho perigoso nos olhos. Onoki bufou. Já faz tempo que eu queria te dar uma lição, seu pirralho imprudente. Que audácia você ter vindo aqui depois de ter agido como um rebelde. E eu estava esperando por essa oportunidade de mostrar minha arte a você, Deidara retrucou. Então vamos resolver isso. Deidara saltou em seu pássaro de argila, voando para uma área remota fora da vila. Akatsushi, ferido anteriormente, ficou para trás, deixando Deidara sozinho para enfrentar Onoki e Kitsushi. Prepare-se para testemunhar a verdadeira arte, declarou Deidara. Vamos ver o que você tem, desafiou Onoki. Deidara levantou a mão. C2, dragão aprimorado. Um rugido ensurdecedor ecoou quando um enorme dragão de argila tomou forma, sua presença era avassaladora. Valor de choque de Onoki, mais 2.000. Valor de choque de Kitsushi, mais 1.200. Valor de choque de Akatsushi. Valor de choque de Kakuzu, mais 1.200. Valor de choque de Idan, mais 500. Até Idan, normalmente despreocupado com qualquer coisa, sentiu uma pontada de medo. Uma criatura daquelas proporções capaz de explodir. Não era brincadeira. Esse cara é de verdade? Kakuzu murmurou baixinho, com o orgulho ferido. Mesmo sendo um ninja de rank S, ele se sentia ofuscado. Impressionado, perguntou Deidara, mantendo seu dragão em baixa altitude para maximizar sua eficácia no campo de batalha. O senho de Onoki se suavizou um pouco. Deidara, agora entendo como você derrotou Yagura. Sua arte certamente evoluiu. Mas não me subestime. Onoki de repente fez um sinal com a mão. Estilo terra, chuva de argila. Acima do dragão de Deidara, uma grande fenda se abriu, liberando argila pesada e pegajosa que ameaçava sobrecarregá-lo. Pior ainda, a argila podia se incendiar com o estilo fogo, tornando-se duplamente perigosa. O dragão de Deidara soltou um grito estridente, lançando um dragão de argila menor para interceptar os destroços que caíam. Com uma explosão estrondosa, a maior parte da argila foi destruída, embora alguns pedaços permanecessem teimosamente presos às asas do dragão. X, murmurou Deidara. Kitsushi entrou em ação em seguida, seu corpo enorme avançando. Liberação de terra. Técnica do punho de pedra. O punho de Kitsushi endureceu como rocha sólida quando ele atingiu o dragão, criando um buraco enorme em seu pescoço. Mas Deidara apenas sorriu. Isso é só o começo. Ele cuspiu uma grande formiga de barro, sorrindo maliciosamente. Tio Kitsushi, eu fiz um oponente especial para você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.